Muito boa noite, estamos entrando no ar ao vivo aqui nos estúdios da Vale TV em mais uma edição do Estação Hamburgo, programa de todos os finais de tarde, início de noite. No verão tem que dizer boa noite, né? No verão, perdão, tem que dizer boa tarde, e no inverno sim dizer boa noite, porque impressionante até de manhã, né? Como está demorando a clarear o dia, já estamos naqueles dias onde as noites são mais longas. É o inverno 2016. Hoje, quinta-feira, 21 de julho de 2016, e estão conosco aqui participando deste Estação Hamburgo, ao vivo aqui nos estúdios da Vale TV. Eles que já são da casa, né? O Canísio Eidelwein, direto de Estrela para o Mundo, é isso? Muito boa noite, sim, claro, de Estrela, bem ancorado hoje pelo Cláudio Alves, obrigado por ter me convidado, né? Boa noite ao pessoal da mesa aqui, Karina Moraes e as outras duas meninas ali da ponta. Boa noite. E obrigado aos telespectadores para fazer essa grande audiência do programa Estação Hamburgo, todos os dias, 18h30, né? Vale a pena. Vale a pena depois 21h15, terça-feira, né? Cá entre nós também está ela, Karina Moraes, nossa colega. Seja bem-vinda. E bem-vindo também a essa função, hein? Essa função agora tu está firme aí, né? Como mediador da mesa, muito legal. E é um prazer estar aqui de novo, então, convidado pelos meus amigos, claro, para estar aqui e falar um pouquinho do que vem aí no Cá Entre Nós de amanhã, finalizando a edição aqui na Vale TV. Inclusive, a gente tirou a Karina ali da edição agora para trazer aqui para a bancada. Ela está preparando e, durante o programa, vai nos trazer as surpresas e novidades do programa de amanhã. Sempre sexta-feira, o inédito, né, Karina? Sempre inédito, nas sextas-feiras, às 20h30. Muito bem. Eu tive o privilégio de convidar aqui duas meninas para participarem com a gente, né? Ela que é a presidente da Alvales, professora Renate Giegel, seja bem-vinda ao nosso Estação Hamburgo. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo Meninas, né? Que isso é uma coisa Eterna, que sempre né? faz bem, né? A jornalista, minha colega... agora, se eu disser que ano foi, né, Raquel? Pior se eu disser, né, Raquel? 1996, né? Foi? Raquel Guimarães, jornalista renomada do nosso meio. Seja bem-vinda aqui ao nosso Estação Hamburgo. Eu tive o privilégio de ligar para ela e ela prontamente, não, estarei contigo lá e com os demais participantes. Seja bem-vinda. Muito honrada pelo convite, agradeço o convite, é um prazer estar nessa mesa, né, e participar e conhecer essas pessoas novas que eu ainda não conhecia e rever as amigas que eu já conhecia, né? Mais tempo. Muitas pautas do programa de hoje, como a gente já anunciou ontem, né, os metroviários fizeram mesmo aquela paralisação que haviam prometido em assembleia ontem e já prometeram, atenção, mais uma para o dia 1º de agosto. Sabia dessa, Canísio? Eu soube hoje que eu trabalho na STV, então o trem passa ali, hoje ele não passou. Não passou e eu fui verificar. É outra? Tudo é TV para ti? É TV, tudo, STV? TV. E aí o que aconteceu? As pessoas reclamaram muito hoje do deslocamento de carro até Porto Alegre, ou vindo ou indo, não é? Mas é por causa da falta do trem, está todo mundo pegando o carro e indo a Porto Alegre, né? Sim. Então não foi porque estão fazendo obra lá, né? Quando não tem obra, reclamam. Quando tem obra, né, reclamam também. Mas, na verdade, eu acho que o fluxo, o engarrafamento do trânsito na BR-116 se intensificou hoje por causa da falta do trem, né? Muita gente vai de trem. Então, infelizmente, não sei o que está acontecendo, essa discussão, essas diversas reuniões entre Transurb e metroviários, e eu até comentava antes de a gente entrar no ar aqui, na Raquel, que é apenas 1%, é isso? Eles pedem 9,28 e a Transurb quer oferecer 8,28 de reajuste. Isso. É 1% a diferença. Pelo menos para não ser tão grave a situação, eles rodam nos horários de pico. Porque é regra legal. Acho que é lei isso. Lei. Eu acho que isso é lei. A lei obriga a serviços uma porcentagem, básicos, né? Tem um percentual de tempo que eles têm que trabalhar, e no caso deles de transporte, pelo menos nos momentos de pico, né? Que foi das 5h30 às 8h30 da manhã e agora está em andamento. Começou às 5h30 da tarde, vai até às 8h30 da noite. Então,
detalhe de 1% só. Os metroviários pedem um reajuste de 9,28% e a Transurb está oferecendo 8,28%. E os metroviários prometem uma nova paralisação no dia 1º de agosto, que é uma segunda-feira, acho que vai ser pior que uma quinta, né? Segunda-feira aí começa a parar toda a semana, não inicia. Apesar que todo dia é ruim, né? Ruim é todo dia. Mas eu já dou uma ideia tanto para a Transurb e também para os metroviários. Racha no meio, se falta 1%, 0,5% para cada um, pronto. Né? Vamos dividir, né? E aí já começa a fluir o trânsito novamente. Né? Eu até vou anotar, 8,78%. Se for, eu vou dizer que eles ouviram o Canizio. Exatamente. Então, você que está aí segurando o reajuste e querendo mais reajuste, racha no meio, 0,5% a cada lado. Sim. Renate, ontem eu já coloquei aqui em pauta um estudo que revela o mal que o refrigerante faz à saúde. Só tinha meninos na mesa ontem, daí eu até trouxe novamente isso, porque hoje tem meninas também, né? Eu quero que vocês concordam com isso? Realmente ele faz mal? O refrigerante? É. Olha, eu não sou uma cientista, mas eu acho que o bom senso nos diz algumas coisas a respeito do refrigerante. Principalmente eu sou bem antenada no que compõe as coisas que eu como e o que eu tomo. E ali tem vários componentes que não são muito adequados à nossa saúde. Né? Principalmente, como eu já sou uma pessoa que tenho alguns entraves do caminhar da carruagem, né? Então, principalmente o que eleva açúcar, eleva essas coisas, então a gente se policia. E também para o jovem, não, porque se tu olhar bem, eu tenho netos nessa idade da adolescência, e eles eles engordam com muito mais facilidade do que as outras crianças, digamos assim, há um tempo mais. E é um acúmulo muito rápido. E como diz que o refrigerante é muito usado por essa faixa de idade, ele se torna um componente. Então, eu acho que todo cuidado, não posso dizer assim que faça mal, mas que ele é um agravante de alguns problemas, ele é. Raquel, concorda? Eu acho que nós somos de uma geração que nem tinha refrigerante para se tomar todos os dias, né? Não, a gasosa acho que era, né? E mesmo Gasosa, que, Guaraná Polar. Mas não era e todo mesmo que dia, tivesse... né? Guaraná Cássio, puxando a nossa brasa aqui. Sodinha. E mesmo que tivesse, era tão caro que nem todos tinham acesso. Então, a gente não cresceu convivendo com o refrigerante. Essas crianças não conhecem sabor de água, né? Eu brinco, essa criançada não conhece sabor de água. Eles só bebem refrigerante. Então, eu acho que o refrigerante ele tem muitas coisas químicas, já tem muitos estudos divulgados que comprovam o mal que ele faz, mas o pior de tudo é que ele, se tu juntar o refrigerante com todos aqueles químicos, a todos os biscoitos recheados, a todas as balas, os doces, os chocolates cheios de conservantes, né, que eles comem, eu acho que tudo junto se transforma numa bomba, tanto calórica quanto de efeitos colaterais e que com certeza não contribuem, especialmente quando pensares em crianças e adolescentes que têm informação ainda, não deveriam estar bebendo, penso eu, refrigerante todos os dias, né? Muito bem. Mudando um pouquinho de pauta, ontem fomos maravilhados por uma noite inesquecível na Fundação Sheffield. Infelizmente, sábado, uma data triste, marcando um ano, né? Sem o nosso principal artista. Sem o artista. Não desmerecendo os demais da cidade, mas assim, então vamos dizer um dos principais artistas, né? Para ninguém ficar chateado comigo. Um ano, no dia 16 de julho, da perda do nosso Sheffield, né? O Frederico, que nos deixou em 16 de julho de 2015. Mas ontem lá parece que ele estava presente. Não sentiu isso, Karina? Ernesto Frederico Sheffield parecia mesmo que estava presente. Mas é que, na verdade, ele estava, porque o seu Feijó foi várias vezes retratado quando jovem pelo Sheffield, né? Foi modelo vivo do Sheffield. Então, assim, quadros lá que foram citados pelo Ângelo Reinheimer, o curador da Fundação Sheffield, ele falou justamente disso, da participação do Feijó numa aposta em um artista que, na época, era um artista, mas ele não era e não tinha a dimensão do trabalho hoje reconhecido que ele tem com a Fundação, né? Impressionante, né? Foi uma noite... Foi visionário, né? Ele apostou, e mais do que isso, ele foi amigo e pousou o Sheffield em vários quadros, né?
E lutou pela existência da fundação também, Sim, né? né? A fundação não existiria, isso foi lembrado pelo Ângelo também, sem a ajuda, sem a colaboração, a participação do seu Feijó ao longo de todo esse tempo, né? Junto com várias pessoas da comunidade, mas ele teve participação importantíssima. Meio que puxava a frente assim e as demais ajudaram, né, Raquel? Foi um movimento intenso sempre em torno da fundação, né? Foi em Desde- 74? Foi intenso, foi polêmico. É. Vocês lembram o ano mais ou Polêmico menos? até hoje, Pois né? eu não lembro o ano, eu acho que era 76, não? Mas que começou o movimento 74 por aí, né? Por E aí aí, acho né? que 76 se deu a Foi polêmico, realização. houve muita resistência de alguns setores da comunidade, né? Houve, ainda há resistência. Ainda há até hoje, né? resistência para Em algumas relação ao pessoas, mundo ainda a velho, gente né? ouve, né? Resistência. Mas o que eu digo assim é que quando um jornalista como o seu Feijó, no nível que ele chegou, eu acho, de um jornalista extra, né? Porque o seu Feijó, num tempo que a gente não, num tempo que o jornalista não fazia, tudo bem, ele tramitava por todas as editorias, mas quando ele se dirigia à palavra, né, Raquel, aqui, ele ficava só na palavra. Quando se dirigia à fotografia, ele ficava só na fotografia. E hoje em dia, sabe como é que é, né? O jornalista, ele grava, ele faz foto, ele escreve, ele edita, ele dirige, ele produz. E o seu Feijó foi muito à frente do seu tempo nessa questão, porque ele tanto fotografa magnificamente, como escreve também magnificamente. E ontem deu um discurso de improviso. Olha, eu fiquei chocada, assim, emocionada, e emocionou todo mundo. Todo mundo caiu um cisquinho no olho lá, durante o discurso dele. É, impressionante. É que ele sempre está preparado. Pois é, Essa é né? uma característica dele. Ele nunca precisa pensar duas vezes o que eu direi agora. A Renata Ele também tem estava uma- lá ontem prestigiando, Sim, eu né? estava lá muito feliz, porque eu me reportei há muitos anos atrás, porque, de uma certa forma, quando eu era uma jovenzinha, adolescente, eu convivi muito, inclusive com a família, porque a filha mais velha foi minha colega de escola durante mais de 8 anos, e nós convivemos intensamente. Então, ainda tive a experiência da avó, Estela, então, é uma coisa assim que me deixou ontem muito feliz até, porque a família toda estava, e a Tuti também. Nós trabalhamos na escola em que eu era diretora, ela trabalhou comigo antes de finalizar a faculdade dela e se voltar depois integralmente para a dança, né? Então, foi, assim, muito legal. Foi muito querido. A capa do livro, não sei, quando vocês tiverem a oportunidade, Canise, não sei se tu teve essa oportunidade. não, Ainda não? Depois eu vou Ainda pedir não, para o eu- nosso colega trazer o livro até aqui. Eu estou com o livro ali numa sacola. perfeito. Do ladinho aí, uma sacola douradinha aí, tá vendo? Olha, é Se impressionante. puder trazer o livro para a gente, que eu fiz questão de trazer para Sim, essa pra gente bancada, poder pra olhar, gente né? mostrar. Eu queria dizer que a Tuti é a filha do Feijó e eu entrevistei eles no dia que ele recebeu os livros na casa dele. Na casa dele. Semana passada Nossa. foi ao ar. Eu assisti a entrevista com o Petri, com a... Foi com Com a o Áurea, primeiro. com a Tuti, Primeiro a gente né? fez com o Rafael Petri e com a Tuti, que é uma das que filhas fizeram do a produção, Feijó. né? Aham. A Áurea fez Ó, já está aí, a produção já foi esperta e trouxe aqui. Não, a foto, a jornalista, a colega lá, qual foi, como é que é o nome mesmo? Eu estou tentando lembrar o nome da jornalista, que ele até chamou ela lá e presenteou, que descobriu a foto e foi lá comentar com ele. Sim, Evânia Raicha. Evânia. Né? Evânia A Raicha. Evânia, eu postei hoje até uma. Foi muito, muito comentado no meu Face, que eu disse que foi o depoimento colhido ali mais emocionante de toda a noite. Que a Evânia contou que. Sabe, Raquel, ela contou que ela guardou uma carta que o seu Feijó entregou para ela e para o Lelo quando eles eram casados. E quando eles não tinham dinheiro para nada, estavam começando a vida, e ele presenteou eles com todo o equipamento que eles precisavam para começar a carreira como jornalistas. E veio junto uma carta. Essa carta, ela trouxe para nós ontem, foi um momento assim inesquecível. Agora vamos passar aqui para... Não, o detalhe da foto, eu não sei se você... A gente deu um close bem legal ali, o Vanderlei e o Pedro já deram um close bem legal. Uma criança está lá embaixo da escada, né? A escada um caracol e lá em cima um senhor. Quer dizer, em momento algum foi imaginado isso na hora do clique lá, né? Mas depois eles... eu não sei se aparece a criança ali, né?
Um pouco, não, mas dá para um pouquinho mais. Ó, ali a criança, isso. E lá em cima um senhor, né? A imagem além do tempo. Impressionante. Foi uma noite memorável e inesquecível. Fiz uma matéria muito legal, vai no Jornal do Meio-Dia amanhã, né? Canísio, dá uma apreciada aí. E a gente vai então para o nosso primeiro intervalo dos nossos apoiadores e voltamos na sequência, ao vivo, aqui nos estúdios da Vale TV, para as cidades de Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga e Estância Velha com Estação Hamburgo.